Olá, pessoal do FitBR Cast. Tô aqui, nossa senhora, que essa mesa ficou pesada demais aqui agora. Tava com a Mônica Tagliari, contou a história. Por favor, assistam, sigam a professora. E agora nós trouxemos o nosso papo aqui para o professor Mauro Ghiselin. Professor, sempre uma honra, um prazer muito grande estar perto de você. E toda vez que eu tô com a Mônica, a gente fala de você. Então, na hora que eu te vi, eu falei, vamos aumentar a mesa. Obrigado, Drago. Professor, conta um pouquinho dessa história que toda vez que eu sento com você na pizzaria, nos italianos, eu falo, professor, conta mais história para nós. Então, a minha história é muito simples, né? Eu comecei a ensinar com 16 anos. Eu morava no interior de São Paulo, em Adamantina, eu jogava basquete, tinha esse tamanho. E aí o meu professor de educação física falou, menino, vem cá, eu era o ídolo, imagina, né? Isso era tão ruim que eu era menos ruim, né? E eu gostava, eu vivia na quadra, meu boletim era hemorragia constante. Naquela época o boletim tinha nota vermelha, então mais uma hemorragia, né? Meu boletim era hemorrágico, porque eu vivia na quadra, jogando basquete. E aí, Eduardo e Mônica, eu com 16 anos, eu virei assistente do professor de educação física, eu jogava basquete à noite, e à tarde eu tinha lá 30, 40 crianças que eu ensinava a jogar basquete. Então, eu, um jovem do tio Cref, né? Não tinha nada disso. Não tinha nada disso, né? Então, ali começou a minha trajetória. Eu tinha um sonho de fazer medicina e tal, mas aí a questão de vir para São Paulo, dinheiro, cursinho, eu não tinha condições, e aí... Uma amiga minha que fazia educação física em São Paulo, um dia eu estava lá triste na piscina, meio, o que eu vou fazer da vida? Eu disse, mas por que você não vai fazer educação física? Você gosta tanto, você tem um corpo bom. Corpo bom. Porque naquela época, Eduardo, para entrar na faculdade de educação física, o exame físico era muito difícil. Era muito difícil. Se eu contar aqui... Claro, Prova física. eu também fiz. Mas a prova que eu fiz, você tinha que nadar no mínimo 150 metros definido, tinha que arremessar peso, saltar, todo com nível mínimo. Além do exame médico. Igual o teste de polícia. O teste de polícia eu já vi, porque você tinha, por exemplo, na ginástica, o professor chegava lá, ele fazia uma sequência de 32 tempos de balanceamento, 2 vezes, repita. Você tinha que, memória motora. Você tinha que saltar o plinto, subir na corda, saindo sentado do chão, era prova, subir na corda, porque hoje está no CrossFit. A barra você tinha que fazer a 8ª da barra. Então era realmente muito difícil. Então eu vim para São Paulo, né, de fazer educação física com 17 anos, eu entrei com 17. E aí, rapidamente eu arrumei um emprego, porque eu precisava fazer alguma coisa, então no segundo semestre eu fui dar aula no Colégio Santa Lúcia Filipim. Pegava 3 ônibus e ali começou a minha trajetória. Eu jogava basquete no Paulistano. Era jogador de basquete. E aí o professor Medalha, né, eu teria em 70, mas está no segundo ano da faculdade, não tinha tamanho e habilidade para jogar no principal. O Medalha falou, você não quer, você tem muito jeito, menina, vem trabalhar na escolinha. Aí eu arrumei um grande emprego no Clube Atlético Paulistano como técnico de basquete. E criança. E lá fiquei por 10 anos. Então eu tenho isso, eu nem coloco no meu currículo, porque é meu lado negro. Eu fui vice-campeão paulista como técnico de basquete do Paulistano, né, da 2ª divisão. Então eu tive uma trajetória. E aí em 70, aí eu comecei a trabalhar com crianças, né? E aí em 71 eu terminei a faculdade, em 72 eu fui convidado para dar aula de faculdade. Na USP. Na USP. Isso. 71. 71, terminei em Foi a 71. primeira escola? Na época, Eduardo, quando eu entrei só tinha USP e São Carlos. Só 2 faculdades no estado inteiro. E aí, muita gente procurou, no ano que eu entrei, em 69, teve uma procura muito grande. E era assim, viu, Mônica? Na faculdade era 80 vagas, 40 para mulheres e 40 para homens. Era dividido. Eu sou o 41º homem, tá fora. Era 40 vagas para mulher e 40 vagas para homem. Olha que coisa interessante. Era a época, 50 e tantos anos atrás. Então... E aí o que acontece? Muita gente ficou de fora e abriu a faculdade de Santos em 69. Então foram os remanescentes, os que sobraram da USP. A Rosinha, Mônica, ela montou uma faculdade em uma semana. Ela pegou os professores da USP, foi no MEC
E aí abriu a faculdade de Santos. E aí, em 71, eu terminei a faculdade, e aí ficou convidado, que a coisa interessante, no terceiro ano, eu trabalhava com criança, no patinho feio e tal. Então eu cheguei para o professor de educação física infantil, professor Edilho, falei, professor, eu dou aula. Falei, é mesmo, meninos? Ele falou assim, olha, eu posso trazer as minhas crianças aqui para o senhor ver se eu estou dando aula certa? Eu falei, pode, claro. E aí, peguei um ônibus, enchi dos 30, 40 Little Devils, né? Os Little Devils, né? Cheguei lá na faculdade, sentou todo mundo, eu com os professores e 40 alunos, e eu com as minhas crianças. E, cara, e pô, e sabe? As crianças eram enlouquecidas por mim. E dei aula. Aí acabou todo mundo, gostou. E dia seguinte, eu falei, menino, vem cá. Você tem muito jeito. Assim que você terminar a faculdade, você vem trabalhar comigo. Então eu fui o professor mais novo da USP. Eu com 19 anos, eu terminei com 19 para 20 anos, eu fui contratado pela Faculdade de Educação Física da USP para ser um professor assistente. E aí começou a minha carreira, em 72. E aí apareceu ginástica. Eu era professor de Educação Física Infantil, e aí o Círculo Militar de São Paulo tinha um programa de ginástica masculina e feminina. E o professor foi mandado embora. As oportunidades. Aí, e o diretor da faculdade era do Círculo Militar. Era sócio. Ele me chamou, professor, estou te indicando para você trabalhar no Círculo Militar. Amanhã tem uma entrevista. No dia seguinte, Eduardo, numa mesa sentou o general Cláudio de Assunção Cardoso, do SNI, o famoso general Pena Branca, o coronel Maurício, o seu Farias, que era o diretor de esportes, os dois, e eu lá. Eu com 22 anos de idade. Menininho. Sim. O senhor está sendo contratado, então. O senhor gostamos de vocês, hein? Assim, o senhor foi muito bem indicado e tal. Bom de casa. Aí, e o professor era muito querido. Ele trabalhava muito bem a parte socioafetiva. Sim. Ele com as turmas, a turma adorava. Ele foi mandado embora, vou dizer a causa aqui que é meio... E eu cheguei lá para dar aula na terça-feira, botei a roupa USP, isso aqui. As alunas, as viúvas do professor, todas sentadas no corredor da arquibancada. Que esse moleque, que esse cara, não sei. 8 ou 10 fizeram a minha aula e 30 ficaram na arquibancada assistindo o Mônica, sorrindo. Ele foi recusado. Fui recusado. Cancelado. E à noite tinha a turma masculina. Ele tinha uma cena, ele tinha 20, tinha uns 30 alunos, era masculino e feminino. Até eu cheguei a turma assim, como é que é mesmo o seu nome? Eu falei, tira do sarro da minha cara. E eu... Não vai contar, na palma, não sei o quê. E nossa, esse cara é diferente. Na terça-feira. Na quarta-feira já tinha mais umas 10. Na quinta-feira, 2 semanas depois, todas voltaram. Ele foi aceito. Eu fui assim. Teria que ser cancelamento. Vai ter que cancelar, não cancela desse. E o Círculo Militar foi onde eu estreiei na ginástica coletiva. Eu fiquei lá 16 anos. No Círculo, isso em 1973, 72 para 73, 72. Eu tinha sozinho 600 alunos. Desculpa, mundo. As minhas turmas, eu tinha assim, a turma de terça e quinta, eu tinha de manhã às 8, feminina 40, 45 mulheres, às 9 horas mais 40, às 2h15 da tarde mais 50 mulheres, depois às 5 horas da tarde mais 60, e quarta e sexta de uma turma de mais de 40 mulheres. Então, e todo dia aumentando. Então, eu saí de lá e tinha 600, 10% do que me fazia aula comigo. Foi aí que eu descobri a tal da ginástica coletiva. Aí eu tinha, Mônica, eu tinha por tudo por umas 8 aulas. Calistenia, que eu usava. 8 aulas só ele tinha na cabeça. 8 aulas. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou continuar dando aula? Eu era um jogador de basquete e calistenia, um ginástica sueca. Aí tinha a professora de dança chamada Laura Danoso, balé clássico. Eu me adorava, eu fiquei com isso. Eu falei, professora, posso me fazer balé clássico? Ela falou, não, o que você quer ser? O que passa, porque eu tenho que entrenar as mulheres, eu sou muito duro. Oh, que rico, que hermoso! E eu, escondido da minha ex,
eu fazia baby class. Das 2 meses 13 e 15, eu ia lá, me relever, rodejando, tandinho, então, para melhorar a postura. E aí o Edson, claro, era meu aluno, tinha o grupo Casar Forte, falei, Edson, preciso fazer umas aulas de jazz. E aí eu fui fazer da Marina Aguiar, eu fui fazer aulas de jazz. Para melhorar a minha postura, para melhorar os... É muito notório agora ele contando a história, a gente assistindo ele hoje, né? Você A vê gente que foi consegue a identificar construção. tudo isso. É a construção, é a inquietude. Vai, segue, tá ótimo. Então, e aí tinha o Moser à noite, que era um professor do municipal, do nível 5. Eu fiquei muito amigo dele, ele era um moço, todo... Ele me adorou. E eu ia fazer aula com ele à noite. Só que ele me agarrava muito, me queria fazer pra beber. Agarrava. Era muito engraçado. E eu fiz aula de jazz com o Moza. Aí ele queria fazer apresentação, ele tinha os pancos. Eu falei, Moza, ele é demais pra mim, né? Também, né? Também pra fazer apresentação no palco. Então, e aí tem uma coisa muito interessante. Eu dava aula com ritmo, levava o pandeiro e tal. E aí caiu a ficha. Em 75, 76, um pouquinho, eu vi alguma coisa. As aulas de jazz me encantaram, eu me empolguei. Eu dava aula de roupa, eu usava polaina, dava aula descalço. Eu tive uma influência muito grande da Na época de 70, 80 era permitido, né? Era uma coisa nova. Era assim. E era sensual, chamava atenção. E tinha uma coisa, a dança era muito forte, tinha um apelo fenomenal. Tinha. Gente, essa menina aqui dançando aquela final lá do... Ah, não, gente, as roupas, você é louco. Nessa época, e a dança, ela estava na televisão, ela estava nos filmes. Sim. Né? Então era muito A influência americana na televisão. Nas novelas, tinha a dança. A dança. E aí foi muito interessante, porque eu falei, pera um pouquinho, eu fazia as aulas com a Edson, né, das aulas de dança, com 2 dias, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou tirar, vou levar os discos, peguei a Dona Summer, a Melinha, Reicone, fiz uma coleção e levei para as mulheres. E elas adoraram, né, que ela ficou muito mais gostosa, né? Então sobe, desce, abaixa, corta, a música, e aí eu tinha um desafio. Que era levar a música para os homens. Círculo militar, os meus alunos... Militar, né? Os meus alunos faziam aula uniformizado. Seu uniforme não entrava, era calça azul e camisa branca. Círculo militar. E as minhas alunas todas faziam de uniforme. As primeiras, quando eu fui para lá, era de shortinho bufante com camisa e tênis colga. Depois que eu falei, vamos colocar o que está muito velho, eu vou colocar o colã preto. Pronto. Colã preto. E depois de algum tempo, o colã azul para uma faixa branca e azul claro na frente. Isso fez um pouco da história da construção de uma proposta metodológica. Aí eu falei, bom, eu preciso levar a aula com música para os homens. E aí eu peguei, na época, uma música, não sei se era do Village People, não sei o quê, Macho Man, alguma coisa assim. Nossa. Mas eu peguei os homens, poxa, aí a gente sabe, corria ali, não sei o quê, então é bem uma calistenia. E aí eu coloquei a música. Mas não sei o que é isso. Hoje é uma aula diferente. Acho que foi uma das aulas mais fortes que eu dei na minha vida. Eu contrariei todos os princípios fisiológicos. Precisava ganhar ele. Abdomínio, flexão de barriga. Sobe a aula, sobe aqui, bancária e não sei o que. Pô, os caras, o professor ficou louco. Pegaram a música? A música era meio de fundo, não era no pulso da música, mas a música era mais no... Um estrategista nato. Era o pulso. Pega o pulso, pum, não era... Depois da coreografia, da sequência, era seguir o pulso da música. Vamos ver se vocês são capazes. Agora, pum e pá, ao desafio. Nessa terça, os caras terminaram, arrebentaram. Na quinta-feira, eu deixei o som escondido. Quando eu cheguei, a turma, professor, cadê o som? Aí Ganhou. escondida. Aí teve um que falou assim, professor, tinha uma coisa, essa música não vai mudar a nossa sexualidade. Eu disse assim, olha, o seu sexo está em outro lugar, não está no ouvido. Vê, né? Olha o respeito. Sabe? Da delicadeza, acolhimento. Esse é um pouco da história, assim, e aí foi quando eu entrei no mundo da ginástica coletiva. E aí Onde é que isso aí virou competitivo?
Isso foi com a vida, não foi nos anos 80, né, quando, por influência americana, que aí se tornou. Aí a gente trouxe, né? Eu fui estudar nos Estados Unidos, Tá vendo, ó? né? Eu fui estudar nos Estados Unidos e eu cheguei na BYU, na Brigham Young, tinha um programa chamado Hook on Aerobics. Era um programa na universidade desenvolvido pela doutora Phillips Jacobs. Foi a grande criadora do Aerobic Dance. Grande criador. Ela foi depois surgiu a Jack Soros, mas a criadora foi ela, que era da universidade. Ela tinha por trás o laboratório do Dr. Fisher, que era um puta laboratório de fisiologia, e ela desenvolveu um programa, Eduardo, que era de 3 níveis aberto à comunidade. Então ela transmitia ginástica, o Hook on Aerobics, em 3 níveis, transmitido pela televisão, na população e fazia na universidade. Eu via aquilo, eu falei, aerobics? E aí eu vi assim, clínica, aerobic clinic, clínica de aeróbica, eu fui ver. Era um curso que, eu falo, pera, pô, a gente faz isso no Brasil. Só que Logicamente. nós chama ginástica feminina e ginástica masculina. Nós fazemos isso. Aerobic dancing. Aí eu falei, aí eu tinha sido chamado para trabalhar na Randa, mas eu fui fazer um curso, um curso da área de desenvolvimento motor infantil, né, em 3 universidades. E aí eu falei, quando eu voltei para São Paulo, o cara da Randa me chamou, falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente podia lançar o nome aqui de ginástica aeróbica. Não é mesmo? E um dos sócios tinha visto também os aeróbicos americanos. Falei, realmente, olha, só que é o seguinte, se a gente colocar dança aeróbica, o brasileiro tem uma cultura de ginástica sueca, francesa, ginástica, o nome bem aeróbica desse, mas talvez ginástica aeróbica. Então a gente lançou o nome ginástica aeróbica. Se tivesse registrado, eu estaria nas Bahamas, percebe? Então o nome ginástica aeróbica foi um nome que surgiu no Brasil, depois na América do Sul e na América Latina. Então ginástica aeróbica não existia fora do Brasil. Foi aqui no Brasil. E aí nós fizemos o primeiro curso de fundamentação com o Valdir Barbante, com o Calete, com o Zé Elias Porenciel. Nós fizemos uma formação de 400 professores. Ficaram 300 de fora. Depois nós repetimos esse curso, que era assim, bases, fundamentos fisiológicos, biomecânicos e pedagógicos da ginástica. E aí, essa é a minha história no mundo. Aí eu fui trabalhando. Vocês estão entendendo? A gente ouviu a história da Mônica. Agora nós estamos vendo toda a parte de contextualização que existe, de construção, planejamento, estruturação, organização, que são palavras que a gente fala o tempo todo aqui com todos os nossos palestrantes. Mas olha o tempo que nós estamos falando, que isso demorou para se concretizar. E quando eu falei para vocês que eu chamo a atenção para o público que eles levavam para a ginástica aeróbica de 20 mil, a gente estava falando aqui que 20 mil, 25 mil pessoas. Nós demos, talvez, eu acredito que seja a maior aula de aeróbica do mundo. Aquela aula que eu te falei. Que nós fizemos no Guarujá, no lançamento do Verão Vivo, transmitido ao vivo. Era um mar. Seguramente mais de 10, 12 mil pessoas fizeram essa aula. Tá vendo que as coisas elas não vêm de uma ideia simplista, tem muita construção, muita prática, muita experiência, vivência, troca de experiências, igual ir buscar uma cultura americana. Quem pensar que a cultura americana se fosse pegar um pedaço dela, jogar para cá com o conhecimento e experiência de vocês, e fosse ser um produto que eu não vejo outro produto até hoje igual. Eu acho que não tem nenhuma Vou pegar aula 2 professores e eu pôr 15 mil pessoas assistindo. Aonde? Não. Nenhuma aula de ginástica tem o poder que uma aula de ginástica aeróbica tem. Não tem, não adianta. A ginástica aeróbica, ela tem um poder de ser massificadora, ela tem isso. Tá na cara, no DNA dela. Eu fico repostando a coreografia da Mônica direto. Eu posto lá e eu vou lá encher o saco dela. Eu falei assim pra ela, onde é que o professor Mauro tava nesse dia? Tava lá embaixo dando nota pra gente. Porque assim, ó, aí nesse momento na aula, que ele tava trazendo esse conhecimento agregado para essa academia, eu era a menina que me matriculei de aluna na academia. Então você imagina, eu entrei neste momento, então eu entrei nessa academia e vi esta pessoa dando aula. E aí eu entrei naquela sala
Eu falei, eu vou tentar fazer essa aula. Então, a menina. Então, eu comecei a acompanhar, eu vi que eu ainda não tinha habilidades, ele tinha as habilidades. E eu falei, nossa, mas olha, não deu um mês. E eu falei assim, eu tenho que estar aí. Eu quero isso. Né? Eu quero isso aí. Como é que faz isso, né? E ainda, tudo no seu lugar, né? Tudo no seu lugar. Ele estava lá e não estava lá. E aí eu falei para ele, como eu faço para ser professor? Ele falou, você vai ter que fazer a faculdade. Eu falei, mas eu não estou na faculdade. Ele falou, então espera e fica treinando aqui com a gente para você aprender. Então eu fiquei 2 anos fazendo colegial para poder entrar na faculdade, embaixo da barba dele. O que ele fazia, eu respirava e fazia igual, entendeu? Ele mandava, eu fazia. A gente conseguiu encontrar. É muito petulante da minha parte falar que é difícil você ver hoje um aluno fazer isso. Sim, o que acontece, Eduardo, são tempos diferentes. Seguramente, quando eu falei, a Mônica, estava no DNA da Mônica fazer educação física, ser uma professora, se encantar com o processo de cuidar de pessoas. E eu diria assim que muita gente, em toda profissão, você vai procurar aquilo que é a tal da vocação. Quando as pessoas falam, a educação física te chama, isso para mim é bobagem. A educação física não chama ninguém. A educação física me chamou. Fala com isso, que bobagem. O cara tem boca a educação física. Você se identifica com a proposta pedagógica que é a educação física, que é cuidar de pessoas. Nós somos cuidadores. O nutricionista cuida, o médico cuida, o fisioterapeuta cuida, o psicólogo cuida. E nós, antes de sermos coach, nós somos cuidadores. Essa é a missão do profissional da área da saúde. Então, o DNA de quem vai para a educação física, num primeiro momento, é ser um cuidador. Claro que a gente evoluiu. Hoje você pode estar na educação física e não estar com o seu DNA de cuidador, de ser trabalhar no marketing, na gestão, na pesquisa. Isso é uma evolução. Mas na época, a opção de se fazer educação física era dar aula. Na escola, e aí começou a aparecer a academia. Ou você tinha 3 opções, ou 4. Ser um recreador, ser um professor de escola, né? E ser um professor de faculdade eventualmente. Era docência. Era docência. E aí surgiu, e na academia você era um docente. Você não tinha cliente, você tinha aluno. Sim. Porque você é um pedagogo. Então, tudo evolui. Que bom que hoje você tem outras opções. Veja o marketing digital, que a Mônica se tornou uma grande especialista. São outras opções. Mas essa dificuldade que você sente de ter alguém para dar aula, mas eu não quero. Ela não vai ganhar dinheiro. Tá errado? Não. Ela tem que visualizar algo que ela... Sabe, o menino que está numa sala de musculação e que a academia gasta 3 milhões de dólares para fazer academia e não tem dinheiro para pagar o professor de sala de aula de grupo, porque o dinheiro gastou na construção. Percebe? Então, é um modelo... Claro. É um modelo. Não vou entrar em discussão aqui. Não é nem melhor nem pior, é diferente. É diferente, né? Os modelos, sabe? Claro que é diferente. A gente estava conversando isso, Mauro. Para ter isso que você está falando, você acabou de nos perguntar, e essa pessoa que se encanta com isso, que quer, né? Ela só vai se encantar se ela vislumbrar que isso é uma carreira. Quando eu vi ele dando aula, eu imaginei a carreira. Eu estou do outro lado do palco, estou dando esta aula, estou ganhando por isso, eu sou a profissional disso. Ainda tomei uma puxada de orelha. Ele falou, queridinha, você é muito pequenininha ainda, você vai ter que fazer faculdade. Aí eu vi que a carreira tinha tamanho. Então, eu fui me apaixonando por essa oportunidade. Então, para esse cara que você falou, que se envolve, quieto, que vai desenvolver o negócio, ele tem que enxergar esta oportunidade. E ele não enxerga hoje. Ele não enxerga. Por quê? Porque a sala de aula, embora seja o metro quadrado mais rentável, este dinheiro não chega na mão deste profissional. Então, ele não tem motivo para se aprofundar. Então, faço o mínimo, porque aqui eu ganho e me viro. Aqui nunca vai me dar. Então, este é um problema central hoje. Este é o problema central. É a forma de remunerar este profissional e esse profissional que quer ganhar, sim, o seu dinheiro justíssimo neste local, com a qualidade. Aí ele tem que ser o inquieto, que foi fazer jazz, escondido da esposa.
Porque ele percebeu que isso daria para ele lastro. Então, são várias coisas aí nessa conversa que a gente está falando. Mas eu acredito nisso. Se isso pegasse esse jeitão, eu não tenho dúvidas que uma sala de aula com uma ginástica bem dada seria boa para o professor financeiramente e para quem pratica. Eu não tenho dúvidas. Mas tem que ter esse namoro de todas as partes. É um modelo, né? O modelo de negócio mudou, a proposta, né? E então é uma tendência. Eu vou dizer para você, seguramente, os cursos, se eu e a Mônica resolvermos montar um curso, pedagogia da ginástica, processo de ensino-aprendizagem, você vai ter o Hélio mais 5 gato pingado. Agora, se a gente lança um curso, os 10 melhores exercícios para crescer o glúteo, vai ter 300 pessoas sentadas aqui para saber os caminhos para construir o glúteo gota, porque as fibras tridimensionais, porque o peitoral que tem a fibra superior, média e inferior, porque a hipertrofia regional, são coisas muito bonitas, cientificamente fantásticas, mas 99% da população não está interessado nisso, não quer isso, não tem dinheiro para isso, não quer fazer isso. E aí, nós continuamos o entra e sai das academias. Os 5% que faz exercício, os 95% que não faz. Não muda isso, né? E quem entra, fica 3 a 5 meses e vai embora. Não tem retenção. Com toda a fisiologia, com toda a biomecânica, com todo o avanço nutricional. Hoje, a sua área, tudo que você faz hoje, você explica. Eu quero uma dieta assim, espera um pouquinho. Você dá um banho nos aspectos bioquímicos, porque você... E, no entanto, o maior fracasso da medicina qualquer é emagrecimento. O maior fracasso. 90% dos programas continuam. Por quê? Porque o emagrecimento é a tríade do emagrecimento. A tríade: exercício, nutrição e equilíbrio emocional. Quantos por cento cada um? Quantos por cento? 100. Eu perguntei para um grande especialista, né, que é o Arthur Kaufmann, que ele trabalha, professor da Faculdade de Medicina, especialista em transtornos alimentares. Eu falei: Arthur, me diga uma coisa, eu tenho na minha cabeça, que eu aprendi desses 57 anos, quando eu tive sucesso com o emagrecimento, e tive casos muito bons, quando esses 3 funcionaram. Então, para mim, 3 em terços para cada um, eu falei assim, não. Ele atribuiu, na visão dele, o papel do exercício como sendo maior do que o equilíbrio emocional, a resiliência, a determinação, do que a nutrição. Falei, tá bom, é uma visão. Então veja, Eduardo, então a gente tem essa questão, e o que mais vende hoje é gente, menininha, querendo lançar um produto de emagrecimento no programa online. Emagreça em 20 dias, emagrece 10 e tal. E vem, claro, eu quero ver se vende a segunda vez. Eu quero ver se tem sucesso, quero ver se entrega. Porque eu estou vendendo um produto, e a Mônica sabe muito bem disso, que é o mais difícil. O que mais vende, 70% das minhas pesquisas, quem entra numa academia, que é transformação corporal. 70%. Desses 70%, você pega e transforma em 100, 50% quer emagrecer, 26% quer ganhar músculo, 24% quer diminuir gordura. Qual que é o melhor cliente? O que é emagrecer? Uma maçã da Fimisola, da farmácia, funciona. Quer emagrecer? Toma xenical, toma antidepressivo, toma xenical, aí você emagrece. Percebe? Então a gente vive nesse mundinho. Então, na minha visão, a educação física vive numa bolha. Isso aqui é uma bolha. Isso aqui é uma bolha. Isso não é mundo. Isso não é mundo. A educação física é pobre. Vou falar idoso amanhã. Os caras para dar o idoso, que é esse jaleco, a síndrome do avental branco do professor de educação física. Hoje, o professor de educação física, ele quer tratar da dor. É o que vende. Emagrecimento sem dor. Idoso. Cara, viu um programa que eu dei, idoso sem dor. Como é que eu vou vender um programa que eu vou dizer que o idoso sem dor é defunto? Como é que alguém com 70 anos não vai ter dor? Não, vai ter dor e não fazer nada. Percebe? Então nós vivemos numa bolha. Então eu vou dar um curso para uma bolha. Idoso. Você montar um programa para o idoso numa clínica, eu vou controlar a hipertensão do idoso, que é bacana. E a Mônica. Agora, e a prefeitura de Franco da Rocha, que tem uma aula com 40 idosos, coletivo, dá aula para esse cara.
Me dá aula com esse cara. Não, mas por quê? Tem que obedecer o princípio da individualidade biológica. Perfeito. Acabou a educação física. Vou vir no mundinho do personal. Pode dar aula de O personal não é para quem quer, é para quem pode. É uma bolha, graças a Deus. É uma bolha na educação física, o personal. Porque o povo nosso não tem dinheiro para pagar R$100 numa Smart. Uma colaboração aqui. O Mauro falou uma coisa agora que me deixou pensando. Essa questão de como se comunica, né? Ele falou do idoso sem dor, né? Tá errada essa conversa, né? Ele quis dizer isso. Acho que a falta de posicionamento do profissional para aquela pessoa que ele vai trabalhar muda muito. E ele talvez não esteja pensando nisso. Então eu vou dar esse exemplo contando minha história, tá? Durante 15 anos eu trabalhei no navio da Costa Cruzeiros. Em 15 anos eu embarquei e fiquei uma semana dentro daquele navio. Você imagina o que é o público de um navio? As pessoas embarcaram para tomar cerveja, comer, beber, ficar na piscina, eles estão de férias. Mas eles compraram aquela semana que era especificamente baseada no tal do fitness. Eles compraram aquela semana, alguns porque era a única data que tinham para ir, mas a grande maioria. Muito bem. Aí eu tinha lá um quadro de aulas, eu fui escalada, então eu dava uma aula de 30 minutos de abdominais. Uma aula de abdominais. Às 2h30 da tarde, você imagina, um navio navegando no mar do Brasil, no verão, às 2h30 da tarde, está todo mundo onde? Na piscina tomando sol. Tô dando uma descansada com a bodorna. Eu nem acordou ainda, sei lá, enfim. E eu tinha que dar essa aula, não é problema nenhum. Fui lá, botei meu uniforme. Veja, tem uma questão aí, né? E fui para aquela sala, uma sala super bonita, carpetada. Eles poderiam deitar no chão, mas tinha umas toalhas da piscina para as pessoas deitarem, pegava a toalha e tal. Eu cheguei lá, tinha assim, 7 pessoas, né? O navio tinha 5.000. Tinha 7 pessoas. E tudo bem. Das 7 pessoas, 7 eram homens. Todos tinham acabado de vir da piscina. Eles estavam de sunga, né? Possivelmente encachaçados, acho, né? Mas estavam lá. E a professora, eles foram. E eu fingi que eram 2 de pau, e tá tudo certo. Eu fui lá, coloquei a toalha para todo mundo. Todo mundo foi entrando, recebi todos eles ali na turma, né? Aí recebi as pessoas, falei, podem se organizar ali, né? Sentar. E aí eu fui pegar uma outra toalha e aí eu fui cobrindo eles. Eles estavam de sunga. Então eu fui cobrindo essa turma. E aí eu falei, olha, nós vamos fazer isso antes, eu quero que vocês entendam a respiração e tal. Então eu fui dando uma aulinha assim, eu queria ver aquele povo, né? Então eu tinha ali um público obeso, os meninos com a barriguinha durinha ali da cervejinha, né? Então eu ia ter dificuldade de fazer aqueles abdominais tradicionais, então eu fui fazendo outras coisas, né? No fim eu pedi para todo mundo sentar, a gente fez um alongamento, eu bati um papo com eles e contei para eles porque que era difícil fazer o movimento do abdominal quando a gente está com um percentual de gordura mais alto e tal, e eles já deram risada das barrigas e tal, eu tentei deixar aquilo gostoso, agradeci, foi todo mundo embora, eu ia dar essa aula todos os dias. Segundo dia, 20 pessoas. Falei. Terceiro dia, 60 pessoas de shorts. No último dia, eles vieram todos de tênis já, nem precisava, né? E aquilo lotou, que eles tiveram que mudar de sala. Né? E ali, todas as aulas, metade da aula eu fiz movimento e metade da aula foi concentração. Conversa, orientação. No último dia, eles falaram assim, professora, que bom, vamos bater uma foto da nossa turma? Se fosse uma turma. Aí eu tenho essa foto em casa, a gente bateu essa foto, e aí na época eu dei o canal que eles podiam me acessar, e para eles me contarem se quando eles voltassem para suas casas, eles iam fazer academia. E eu recebi mensagens deles que se matricularam numa academia. É isso que você fala. A orientação, o cuidado. Entendeu? Então, eu acho que é essa intenção. O professor quer o quê com aquilo que ele faz, né? Qual é a intenção? Qual é a comunicação? A comunicação que ele estava falando. Que comunicação é essa que você vai ter com este ou aquele indivíduo? Isso faz parte. E isso é uma coisa a ser estudada. Será que o professor gostaria de estudar isso? Acho que ele nem sabe que ele precisa disso, entende? Não é só o tecnicamente. Tem mais. Uau! Se fosse pra gente dar uma dica para quem está assistindo a gente, pessoal da Educa, quer trabalhar com pessoas, está vendo cada vez mais produtos digitais, mas gosta de trabalhar com pessoas para atendimento individualizado.
que você poderia dizer para esse pessoal? Tem muita. Sabe, a gente fala assim. Vocês já ouviram a palavra ente? Meu ente querido. Ente. Ente. Faz parte essa palavrinha ente. Essa palavrinha ente, ela se torna um sufixo. Gente. Ela se torna cliente. Cliente. Ela se torna paciente. Ela se torna indigente. Ela se torna doente. Tudo isso é ente. É pessoa. É o ser humano. Hoje nós imaginamos assim que é uma visão holossomática. Holos de todo. É a soma. É o holos. A bioenergética ficou velha. Porque a bioenergética é igual para todo mundo. A produção no final, se você não tem ATP, você morre. O ATP produz energia. A hora que eu não produzo mais ATP, eu estou morto. Não é assim? Qual que é o... Nós precisamos ter a usina que produz ATP. Vou aumentar ATP, a neurogênese. Então, eu falo hoje que existe uma psicobioenergética. Porque todos nós temos as reações químicas, ATP, CP, glicogênio, a fonte de energia igual, mas ninguém. Apesar da fonte de energia ser igual, nós reagimos de forma diferente, ao mesmo estímulo. Então, falar em bioenergética ficou velho. Para mim, velho, é antigo. Hoje eu falo em psicobioenergético. A imunologia ficou velho. Você falava assim, é a neuroimunologia. Não. Hoje você fala em psiconeuroimunologia. Porque o sistema imunológico depende do aspecto neurológico, mas depende do aspecto emocionais. A psicologia ficou velha. A psicologia junguiana, de Reich. Hoje você tem a psicologia transcendental, que você entende o ser humano além dos aspectos emocionais. Eu preciso entender o ser humano no aspecto de sentimento. Os grandes pensadores, estou vendo, os grandes pensadores, já era. Então hoje nós pensamos numa psicologia transcendental. E eu diria assim para vocês, jovens, vocês têm que transcender a educação física. Vocês têm que entender que na sua frente tem um ente, que é gente, que é cliente, e tem o docente e tem o discente. E docente, aquele que ensina, discente, aquele que aprende. Então nós precisamos abrir a nossa cabeça usando aquele chavão, pense fora da caixa. Pense fora da caixa, tudo é chavão idiota, né? E entender que o ser humano, ele tem essa visão holossomática. E a palavra holista é muito velha. O holismo surgiu, essa visão contrária à visão anatomista. Porque a educação física virou o açougue do fitness. Solta um peitoral, solta um glúteo. É o açougue do fitness. Nós viramos o açougue do fitness. Então nós precisamos abrir o sentir. Não no pensar. E o que a inteligência emocional veio nos mostrar? Uma coisa fantástica. Primeiro porque ela depende do ser humano para alimentá-la. Porque ela sozinha não gera. Alguém precisa alimentar os computadores. Segundo, que ela tornou a informação sensacional. A informação. Mas ela não interfere no sentimento e no relacionamento que eu tenho com o meu cliente, com o meu paciente, com o meu docente. Seja bem-vinda à inteligência artificial. Muito bem-vinda para nos mostrar que cada vez mais nós temos que, se você trabalha com pessoas, pode ser que tudo isso que eu esteja falando aqui é uma bobagem muito grande, mas estou me referindo a uma situação onde você tem que ter um relacionamento com o seu cliente. Você tem que ter um atendimento, um acolhimento e com conectividade. Essa é a tríade. Atende, acolhe, conecta. Atende, acolhe, conecta. Se você quebrar um desses canais... Jovens,
Pense sobre isso. Pessoal, vou continuar mais umas 2 horas. Pessoal, professor Mauro Vizelini, professora Mônica Tagliari, sigam os dois. É muita história, é muito conhecimento, é muita experiência e a intenção de trazê-los juntos aqui, mais do que para vocês conhecerem a história, é para que vocês se inspirem, para que vocês tenham pessoas como essas que estão aqui na minha frente, sendo referência para a história de vocês. Esse é o objetivo deles estarem aqui, esse é o objetivo da nossa conversa. Mauro, Mônica, eu amo vocês de paixão demais, tá? Obrigado demais. Pessoal, curta e compartilha. Esse foi demais.